Dando sequência ao terceiro CIAB, nós vamos ter agora a apresentação do Arapuã Antunes. Ele vai falar conosco sobre obsolescência. Como a maior parte de vocês sabe, uma aeronave ela tem uma vida de serviço bastante longa, ela vive algumas décadas, ela pode ser operada por 20, 30, às vezes até 40 anos ou mais, com toda a segurança. No entanto, nós sabemos que a tecnologia evolui e a questão da obsolescência tecnológica de alguns componentes que foram usados no projeto original da aeronave pode ser um fator, assim, muito relevante para que a aeronave possa continuar prestando esses serviços ao longo de todas essas décadas. Então, eu vou chamar agora o Arapuã para fazer a apresentação para nós. Boa noite. Obrigado aí pela participação de todos. Meu nome é Arapuã e, como boa parte do pessoal aqui do Instituto, também tenho uma formação bastante focada na Embraer, onde eu participei da aviação civil, executiva e da defesa. E foi na defesa que eu tive a oportunidade de ter uma aproximação com esse tema que eu desconhecia, que é a obsolescência. É uma característica, que eu falo característica, né? Porque todo produto, componente, prestação de serviço, possuem essa característica que poucos consideram isso ao longo da vida útil do produto. Então, eu fiz aqui uma breve descrição e coloquei o que normalmente as pessoas têm em mente do que é obsolescência, né? É quando algo ficou ultrapassado por algum outro produto, o estado do funcionamento não é mais aquele, mas isso é uma forma bastante generalizada. Eu não gosto muito dessa porque não dá uma abordagem como o assunto requer, né? Hoje, no momento, né, o mercado costuma tratar 4 situações principais da fonte causadora de obsolescência. Seria a programada, a perceptiva, tecnológica e sistêmica. Essas seriam as 4 mais aceitas no mercado. Aqui, de uma forma bastante reduzida, resumida, né, vamos dizer assim, nós temos essas 4, detalhando. A perceptiva, eu vejo como um foco bastante comercial. Já tem uma estratégia empresarial para que o usuário tenha essa própria percepção de obsolescência. Muito embora o produto ainda funcione, atenda, mas ele ficou um design feio, ele percebeu que não é mais elegante possuir aquilo, então ele tem uma percepção de que isso não é mais legal possuir, né? Então isso pode ser um foco que a indústria observa isso como consumidor, uma fraqueza, vamos dizer assim, e comece a dar essa sensação em produtos novos lançados, de forma que ela falaria, o mercado está existindo porque percebeu que está obsoleto, entendeu? A obsolescência programada, isso aí está sendo cada vez mais usada, mas também tem que ser dividido para ver se é uma responsabilidade assim premeditada ou não, né? Isso já acontece muito, já tem até casos, né, na justiça americana, que um grande fabricante de telefone celular encomenda para o grande fornecedor dele 1000 telas, 1000 baterias, 1000, e encerra o pedido, num contrato já estipulando a quantidade exata dos componentes. Presume-se, então, que ele vai fazer apenas 1000 celulares. Então, ele não foca o mercado de peças de reposição, nem nada. Feitos 1000, quem comprou, comprou. Não vai ter aquela possibilidade de trocar uma tela ou algo mais. Ele já está, o fabricante já está visando uma nova geração, com mais 1000 ou mais celulares, dependendo como que foi a venda do modelo anterior.
isso também num mercado não aceita isso muito bem, entendeu? Há empresas que apostam nessa forma e acabam denegrindo bastante a sua marca, a sua imagem no mercado. Isso eu não vejo vantagem. É vender uma vez só e pronto. A obsolescência tecnológica, isso já é quase inerente, como tudo vem acontecendo ao longo do tempo, né? Você pegar uma televisão a tubo, depois um estado sólido que era transistor, e hoje você já pega de circuito integrado, e cada vez mais a coisa vai evoluindo. Isso eu acho que é uma obsolescência justificável, é a mais ética que eu consigo enxergar aqui. A sistêmica também eu acho que é um pouco contra o usuário. Por quê? Eu lanço um celular, eu lanço um notebook, eu lanço um carro com sistema de navegação que não suporta um novo software. Às vezes uma versão nova do operacional, ele não vai conseguir ler. Então, você limita aquele produto. Então, o usuário não resta outro a não ser que comprar um sucessor. Também é uma indução na forma de venda, né? Também não vejo muito ética nesse daí. A tecnológico, acho que é a mais natural, isso é aceitável e é o alvo da gente poder trabalhar para minimizar. Uma quinta que eu particularmente considero, baseado nos contratos que eu fiz na última etapa que eu trabalhei na aviação de defesa, que eu chamo obsolescência por demanda. É quando o fornecedor ele tem um maquinário setado para produzir, ele consegue comprar todos os equipamentos, todo o material, todos os componentes, tem a mão de obra treinada, mas mesmo assim ele interrompe a produção. Na sequência, ele dispensa a mão de obra, vende ou ajusta o maquinário para produzir outra coisa, ou outro produto, e nesses casos, invariavelmente, a gente descobre tal alteração quando um antigo cliente coloca uma nova demanda. Por que ele resolve, tendo tudo em mãos, parar? Porque não houve demanda, ele não tem como se manter tendo uma mão de obra qualificada parada, uma máquina cara setada parada, e uma rede de fornecedores sem colocar um pedido. Então ele fala assim, não, vou parar, e não avisa ninguém. Ele começa, ou encerra a atividade, ou começa a trabalhar com outro segmento. Quando um antigo cliente coloca uma demanda nova, tem a grata surpresa de saber que ele não pode contar. E dependendo do contrato que foi estabelecido, ele não tem tempo de qualificar um novo fornecedor naquela região. Aí tem que procurar num outro país, e aí começa uma série de complicação. Os contratos de revitalização e modernização são, eu acho, os principais alvos que eu pude participar dessa situação, entendeu? Muitos anos sem comprar, e quando você acha que o fornecedor ainda está disponível, ele já encerrou a atividade há muitos anos. É um problema a ser enfrentado, porque o produto tem uma vida útil muito longa. Qual a importância da gestão das obsolescências? Eu vejo, primeiro é você ter uma credibilidade no mercado que você cuida de uma característica que é inerente e você está vendo. Você não fecha os olhos para ela. Estabelecer causas contratuais de forma a garantir que a logística dessa gestão seja corresponsável com todos os envolvidos. Se você compra um produto, um componente ou um serviço de alguém para ser inserido, agregado num produto de vários anos de vida útil, você tem que ter uma garantia mínima que ele vai ser solidário com você nessa responsabilidade com o cliente final. Então, isso é importante. Estabelecer confiabilidade para desenvolvimento de novos produtos, com lições aprendidas, né? Manter base de dados para proporcionar decisões estratégicas, de ordem mercadológica ou produtiva. Estabelecer critério para estoque e compra das empresas, no caso de multisite.
dependendo, compensa comprar em um ou estocar no outro, aí tem problemas fiscais. Estabelecer critério de material fornecido pelo cliente final, nesses casos existe muito, e você tem que tomar cuidado com esse material que recebe, que você passa a ser fiel depositário, legalmente. Estabelecer contratação para seguro específico, porque você está estocando um item que não é seu, é do cliente final, você não sabe o valor intrínseco daquilo, você vai ter que fazer, num caso de um sinistro ou um incêndio, você teria dificuldade de justificar esse valor junto à seguradora, né? E agora estabelecer corresponsabilidade fornecedor e parceiro. E um item que eu acho interessante, que eu acho muito importante, é você conseguir traçar uma curva ABC mais perene. Porque é fácil você pegar hoje no mercado e comprar as coisas. Você voltar amanhã já não tem. E essa curva ABC serve para balizar várias posturas empresariais, como todo mundo sabe, né? Isso é só uma pincelada, tem muito outras coisas por trás da obsolescência. Gestão de obsolescência, tem vários assuntos, vários tópicos, né? Eu vou destacar só alguns. Para você fazer uma gestão, você tem que considerar a complexidade do custo do produto, quantidade de fornecedores e parceiros envolvidos nesse produto final, quantidade de estoques envolvidos, a validade dos componentes fornecidos pelo cliente final, para você não ficar responsável por um produto novo que não é seu. Então, isso no contrato tem que também estar muito bem traçado. E, principalmente, classificar todos os componentes, quanto à sua criticidade, por exemplo, status de estratégia, assim de forma bem básica, né, eu vou falar, a criticidade pode ser baixa, média, alta e muito alta. O status pode ser disponível ou descontinuado. E a estratégia pode ser ativa ou proativa. O que muito o pessoal, na época, teve problema de entender é a criticidade. Não tem nada a ver a criticidade de obsolescência com a importância do componente dentro da arquitetura do design do produto. Tem nada a ver. Você pegar, por exemplo, um radar estratégico dentro de um avião de combate, ele é crítico. Mas em termos de obsolescência, não necessariamente. Entendeu? Então, a palavra é a mesma, mas tem sentido diferente na gestão. Existem várias empresas que eu vejo no mundo afora que fazem a gestão e vendem esse serviço. A grande maioria é gestão de componentes eletrônicos, né? Então, eu sempre tenho em dúvida se realmente vale a pena, em todos os casos, contratar esse serviço, porque é que nem eu contratar um serviço de pacote de televisão, de TV assinada, né? Por assinatura. Você compra 300 canais e ao longo do tempo você usa 15, 20, mas você está pagando um pacote de 200 canais. É mais ou menos o que vai acontecer com essas empresas. Elas fecham um pacote imenso de componentes que você nunca usou, nem vai usar, não tem intenção. Então, nesses casos, eu acho que é interessante você modular uma gestão de obsolescência dentro da sua necessidade. Tá? As perguntas, né? Por que considerar a obsolescência em planejamento de longos prazos? Normalmente, a vida útil do produto, como já foi mencionado na introdução, pelo LG, tem uma vida longa muito grande. E, pelo preço agregado do produto, várias empresas ou governos tendem a estender a vida útil, amortizando o custo inicial. Então, aí tem os contratos de revitalização e modernização. Separadamente, tem seus casos peculiares dentro desses contratos. Por que considerar obsolescência de software? Você faz um equipamento embarcado, muito sofisticado, baseado em 8 bits. Daqui a pouco o mercado é 32 bits, e assim vai, e você, por um hardware, você acaba perdendo milhões de horas em programação e é lixo. Então, é muito importante ter isso no radar também.
Por que tratar a obsolescência na gestão de risco? Muita gente faz a gestão de risco e deixa de considerar essa característica que está em tudo. Mas é que não era tratado, a gente não tinha essa percepção porque é diluído ao longo do tempo, então não é uma coisa imediata, então é elevado isso aí. Eu coloquei aqui essa outra pergunta, mas como para provocar um pouquinho. Qual seria a estratégia da indústria automobilística com sucessivos lançamentos? Você pegar o Fusquinha, foi fabricado um pouco mais de 21 milhões de unidades ao longo do mundo todo. Então, por isso que nós vemos Fusca rodando até hoje. E a seguradora fica com problema de fazer um seguro de um Fusca, uma Kombi que bateu a porta, porque como que ele vai fazer, comprar uma porta, ele tem que encomendar. E quem tem esse ferramental, você vai pagar, amortizar muito HH, muita máquina velha para fazer uma porta. Então, a seguradora pode optar por fazer o sinistro total, PT, e pegar a unidade e colocar em leilão. É uma forma de também a seguradora ficar um pouco imune a esse tipo de obsolescência. Como tratar o estoque sem demanda decorrente da fase de desenvolvimento? Todo desenvolvimento do produto envolve protótipo. Nos protótipos, profissional de anteprojeto e projeto, eles estão focando em 1 ou 2 protótipos. Então, toda a demanda em cima de suprimento é feita em cima de 1 ou 2 protótipos. O pessoal de suprimento tem a sua política interna de lote mínimo, lote econômico, e você pode fazer o seguinte, fazer uma aproximação durante essa fase de desenvolvimento com o pessoal de suprimento e falar, olha, tudo que tiver para desenvolvimento vai vir com código que você compra uma unidade. Mesmo que você vai pagar 20 vezes mais caro do que o lote econômico, você vai comprar uma. Porque se não der certo, o meu estoque sem demanda não cresce. Consequentemente, eu não fico com capital mobilizado. Então, isso é uma estratégia que tem que trabalhar junto com outros segmentos que pode impactar num passivo não desejado. Ok? Então, por isso que a gestão de obsolescência tem que estar mais ou menos linkado a uma gestão que possa fazer num nível assim mais hierárquico, um pouco mais rápido, para que a coisa flua sem você depois descobrir que o seu estoque está mais caro do que o protótipo, né? E, pessoal, eu acho que, de uma forma breve, foi o que eu posso falar, assim, dentro desse prazo aí. Mas as informações estão aqui, qualquer coisa. Houver algum interesse com alguma informação complementar, contactar o Instituto. E espero que tenha atendido um pouco a expectativa do povo. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Arapuã. Um assunto extremamente relevante, com a velocidade de evolução tecnológica e a necessidade, por outro lado, de otimização da economia e da indústria. Bom, só um minuto para fazer uma mudança no nosso setup aqui. Bom, com a palestra do Arapuã, nós encerramos o primeiro dia do terceiro CIAB, Simpósio da Indústria Aeroespacial Brasileira. Espero que todos vocês tenham apreciado. Mais um esquecimento meu, que vocês estão vendo aqui embaixo no ticker. O EMI costuma fazer uma parceria com o GAC, nas duas edições anteriores do CIAB, perdão, aconteceu dessa forma, nós tínhamos o ingresso solidário, infelizmente esse ano não foi possível. Então eu convido a todos as pessoas que estejam assistindo a esse CIAB, ou que venham assistir ele nos nossos canais do Facebook e do YouTube, onde essas palestras vão ficar disponíveis, aqui entrem no site do GAC, no nosso próprio site tem um link, e façam uma contribuição para esse trabalho tão importante de apoio às crianças com câncer e às suas famílias. Amanhã, no segundo dia, nós vamos ter uma sessão dedicada a desenvolvimento de produtos. Nessa sessão, nós vamos ter 3 palestras interessantes e aspectos relevantes, que podem, com certeza, ser extrapolados para vários ambientes da indústria brasileira. Nossa primeira palestra vai tratar sobre engenharia de requisitos, vai ser proferida pela doutora Marina Zenum.
Em seguida, nós vamos ter uma palestra da Alaide Baima sobre fatores humanos na engenharia de sistemas, em Systems Engineering. E nós vamos terminar a noite de amanhã com uma palestra sobre gestão do custo do ciclo de vida de produtos complexos, que vai ser dada pelo José Perotti. Eu espero que todos vocês tenham apreciado. Em nome de todo o MI, eu agradeço a atenção de todos vocês e espero revê-los amanhã. Muito obrigado.